E essa família de 5 cristãos também foi morta simplesmente pelo ódio dos iranianos. Fugiu do míssil E russo e morreu com o míssil iraniano. é realmente uma desgraça que pode matar centenas de pessoas, e graças a Deus os números até agora são relativamente pequenos. Morreu uma família cristã árabe inteirinha, né? Que foi Morreram atingida. 2 famílias cristãs. Justamente as 2 famílias que eu me refiro, que morreram as 2 famílias, são famílias cristãs. Uma era Árabes. uma família cristã uma era uma família cristã árabe de Tâmara. Sim. A história é assim, olha, de cortar o coração. Era uma família, tava o pai com as suas filhas e mais a cunhada dele, se eu não me engano, estava lá na casa também, e o míssil caiu. Ele conseguiu salvar uma de suas filhas, mas as outras 4 mulheres da família morreram. Quer dizer, ele perdeu a esposa, as 2 filhas e a cunhada em uma questão de segundos. E eu vi as entrevistas que ele deu desde então, é realmente assim, ele fala delas com amor, com carinho, chama elas de flores. E realmente, tu vê por que o Irã fez isso, por que o Irã simplesmente tinha que destruir essa família. E a segunda família que faleceu também, que eram cristãos, eles são cristãos ucranianos. Ah, sim, Era aqueles uma que... família de uma... do menino que foi se tratar, né? É, exatamente, uma menininha que estava doente de leucemia. Desde 2022, ela tá com leucemia, e por causa da guerra civil na Ucrânia, ela não estava conseguindo tratamento na Ucrânia. E por isso Israel ofereceu tratamento para ela, recebeu aqui tratamento gratuito em Israel. Ela e a família dela vieram para Israel para receber tratamento, e as 5 pessoas da família, ela, a mãe, 2 sobrinhas, 5 pessoas da mesma família, todas faleceram nesse ataque. O ataque foi tão terrível que a mãe ainda não foi nem encontrada. A mãe se chamava Maria. O corpo dela até agora nem se sabe onde ele está dentro dos escombros. Se acredita, se pressupõe que ela morreu também, por isso ela é dada como morta. Porém, assim, é uma destruição. Enquanto isso, o pai dessa menina está na Ucrânia lutando, defendendo a Ucrânia. Então, eles acharam que vindo para Israel eles estariam mais seguros do que a guerra na Ucrânia, que eles teriam um atendimento médico melhor. E essa família de 5 cristãos também foi morta simplesmente pelo ódio dos iranianos. Fugiu do míssil russo e morreu com o míssil iraniano. Exatamente. E a propósito, quando a gente fala do eixo do mal, esses são os amigos. Quer dizer, o eixo do mal é o Irã na cabeça, e do lado dele, quem está apoiando o Irã, quem é louco o suficiente para apoiar um governo terrorista, é a Rússia, a China, o antigo governo da Síria, que era o Assad, que caiu, e aí o Hezbollah e o Hamas, e a Coreia do Norte. Quando tu olha todo esse time, tu diz assim, é esse time que eu vou apoiar. E por isso eu fico tão frustrada com as pessoas que tentam apoiar o governo iraniano e não a população iraniana, porque tu olha o eixo do mal e as pessoas não se dão conta que, assim, tu tá torcendo pelo eixo do mal, e justamente eles fugiram da Rússia, que é parte desse mesmo eixo, para vir para Israel, para ser atacado pelo aliado da Rússia, que é o Irã, e acabar falecendo aqui. Uma loucura. Uma loucura total. Historicamente, o que eram essas regiões, Sayão? Então, a região do Oriente Médio é uma região em que as pessoas que não conhecem a história, a geografia e a localidade podem se confundir bastante. Então, por exemplo, a impressão que as pessoas têm é o seguinte: existe uma guerra de Israel contra os países muçulmanos árabes do Oriente Médio. Essa percepção ela está completamente equivocada. Primeiro que não existe uma unidade no mundo árabe, né? Os grupos, as pessoas, as divisões religiosas são distintas. E o Irã não tem nada a ver com o árabe. O Irã é um outro povo, é um povo de origem persa, né? Tem a ver com o Império Persa Antigo. E esse povo, na verdade, tem relação com os povos da Europa. O povo persa é indo-europeu. Então, na verdade, a maior parte dos iranianos, você falar para ele, quer dizer que você é árabe? Ele fala, não, de jeito nenhum. Eles não têm nenhuma relação.
E a maioria dos iranianos, ao contrário do que as pessoas... Quando o pessoal pensa no Oriente Médio, pensa num pessoal assim, muito simples, né? Camelo, areia. Mas não, é um povo muito educado, muito capacitado, né? O Irã é o 17º maior país do mundo, com mais de 1.600.000 km², uma população de 80 milhões de habitantes e rico em petróleo. Então, assim, ali na região existe uma espécie de disputa por um domínio geopolítico entre Turquia, Irã e Arábia Saudita. E o que o pessoal não entende é que há uma rivalidade enorme entre Irã e Arábia Saudita. Não faz muito tempo, esse mesmo regime louco do Irã ameaçou a mandar bombas sobre Meca e Medina, atacar a Arábia Saudita. Então a Arábia Saudita, claro, por uma razão de conjuntura, não vai dizer assim abertamente que ela está apoiando a defesa de Israel, mas eles não estão nem um pouco contentes, eles temem o Irã, assim como países do Golfo e como Israel temem. Então, quando a gente olha esse cenário e vê a diferença, por exemplo, de uma religião xiita que predomina no Irã com os grupos sunitas, eu concordo plenamente com a Aline que a maneira como o Irã desenvolveu a sua estratégia de ampliar os horizontes ali na região é uma estratégia de usar esses grupos sem se importar nem um pouco o que vai acontecer com o iraquiano, com o sírio, com o libanês, com o palestino, porque isso no fundo não lhes interessa. Eu tenho muitos amigos árabes e amigos desses ambientes, e em conversas com eles, por exemplo, eles falaram abertamente, não, o Irã só quer usar esses países árabes porque eles não têm qualquer interesse em relação a nós. Então, não é uma simples bipolaridade assim de você pensar, ó, tem Israel do lado e Irã do outro. Não, o Irã tem sintonia com outros ambientes marcados por opressão e falta de liberdade e desenvolveu todo um projeto de hegemonia no Oriente Médio e é dominado por um antissemitismo acentuado, o que é uma tristeza, porque no passado nós temos uma história muito bonita de relacionamento dos persas com o povo judeu e com os hebreus, né? Desde a história do rei Ciro, que permitiu que o povo voltasse da Babilônia, desde a história que eles ajudaram até a reconstruir o templo de Jerusalém entre os anos 520 e 516 a.C., desde a história da rainha Esther, né? E até pouco tempo antes desse golpe, né, que é chamado de Revolução dos Ayatolás, o Irã tinha uma excelente relação e um excelente contato com os judeus e o povo de Israel, e que infelizmente, né, é isso que a gente tem que entender. A Aline falou uma frase certa: nós não temos, ninguém deve ter nada contra o povo iraniano. Existe um regime voltado para uma postura opressora, usando indevidamente a fachada religiosa para os piores propósitos que ameaçam Israel, a Arábia Saudita, o Oriente Médio, explicitamente os Estados Unidos e o mundo. Na cabeça deles, tudo que for diferente deles precisa ser destruído para o supremo domínio deles. Não dá para a gente aceitar minimamente um caminho como esse.